Daí, pessoal, mais uma resolução. O triângulo JKL tem vértices J com coordenadas 0 e 1, K com coordenadas menos 3 e 2 e vértice L com as coordenadas 5 e 0. Determine o seu perímetro e também determine o perímetro do triângulo obtido unindo-se os pontos médios dos lados desse triângulo. Então, vou iniciar com o perímetro do triângulo JKL. O que é perímetro de um triângulo ou perímetro de um polígono qualquer? É a soma do comprimento ou a soma das medidas dos seus lados. Então, no triângulo JKL, de forma arbitrária aqui, ó, desenhado, olha só, estou desenhando um triângulo JKL qualquer, tá? Então, aqui vértice J, K e L, é um triângulo genérico. Para eu determinar o perímetro desse triângulo, eu preciso calcular a distância de J até K, a distância de K até L e depois a distância de L até J ou de J até L. Então, eu preciso calcular aí 3 distâncias e aí depois eu as somo. Então, vou iniciar aqui com a distância JK, ou distância do vértice J até o vértice K, ou do ponto J até o ponto K. Como que eu vou calcular essa distância? A distância entre dois pontos, ela é obtida, ela é determinada através de uma expressão, que eu vou colocar aqui, ó. Distância entre os pontos, por exemplo, J e K, dJK, é igual a raiz quadrada da diferença entre os x, x de K menos x de J ao quadrado, mais a diferença entre os y, y de K menos y de J ao quadrado. Isso decorre do teorema de Pitágoras, né? Essa expressão aí. Então, eu vou aplicar essa expressão, mas de uma maneira reduzida ou de uma forma abreviada. Eu vou escrevê-la de uma forma mais prática. Então, como que eu vou desenvolver isso? Vou colocar as coordenadas do ponto J, que é 0 e 1. Abaixo eu vou colocar as coordenadas do ponto K, que é menos 3 e 2. E aqui, ó, eu faço a diferença entre essas variáveis, entre o x e entre o y, entre essas coordenadas aí. Então, olha só, a variação, a distância de 0 até menos 3, a diferença entre 0 e menos 3 é 3. E a variação de 1 para 2 é 1. Então, variação entre x vale 3, variação entre y vale 2. Aí, o que eu faço? Eu elevo cada um deles ao quadrado, somo e tiro a raiz. Então, é o mesmo que tem na expressão ali embaixo, né? Só que de uma forma mais rápida. Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 3 ao quadrado 9, mais 1 ao quadrado 1. E aí está me dando que a distância de JK é igual a raiz de 10. Agora eu vou calcular outra distância, de K até L. KL. Coloco as coordenadas do ponto K, menos 3 e 2. Coloco as coordenadas do ponto L, 5 e 0. E aí na vertical aqui eu determino as distâncias entre cada um deles. Distância entre x, olha só, de menos 3 até 5, qual é a distância? A distância é 8. Por que isso? Porque eu estou variando desde o menos 3 até o mais 5. São 8 de diferença. E a variação de 2 até 0 é 2. Aí o que eu faço com isso? Eu elevo ao quadrado cada variação, somo e tiro a raiz. E aí, fazendo isso na prática, me dá a raiz quadrada de 64 mais 2 ao quadrado, 4. Aí eu tenho que KL, essa distância é igual a raiz quadrada de 68. Aí eu tento fazer aqui a simplificação, né? Olha só. 68 vai dar por 2. 34 vai dar por 2. 17 dá por 17, que é 1. Então, isso é o mesmo que 2 ao quadrado vezes 17. Se eu pensar isso como raiz, ó, esse
expoente corta com potência, expoente com índice, né? E aí me sai 2 e fica 2 raiz de 17. Então aqui eu tenho que a distância dos pontos, entre os pontos K e L está fechando 2 raiz do 17. E aí eu ainda preciso da distância entre os vértices J e L. Então aqui JL. JL. Coloco o vértice J, 0 e 1. E coloco o vértice L, que é 5 e 0. Calculo na vertical as variações. Variação de 0 até 5 é o 5. Variação de 1 até 0 é 1. Aí eu elevo ao quadrado e somo. Logo depois extraio a raiz quadrada. Então, fazendo isso, eu tenho raiz quadrada de 25 mais 1 ao quadrado 1. Isso vai dar aqui a distância JL é igual a raiz do 26. E essa raiz eu não consigo simplificar, tá? Se eu tentar aqui, ó, 26 dá por 2, que dá 13, e aí dá por 13, que dá 1. Eu não tenho nenhum fator repetindo aí, né? Então, fiquei com esse perímetro aí, ó. O perímetro desse triângulo JKL é igual. Aí, como são todas raízes aqui diferentes, ou radicais diferentes, eu não tenho como juntar isso, não tenho como reduzir. Então, o perímetro vai ficar raiz de 10 mais raiz de 26 e mais 2 raiz do 17. Ok? Indo para a letra B. A letra B também pede para determinar um perímetro, mas é o perímetro do triângulo que eu consigo a partir dos pontos médios dos lados desse triângulo. Então aí eu preciso calcular os pontos médios dos mesmos três lados, JK, KL e JL. Então eu vou aproveitar aqui a letra A e vou calcular o ponto médio, tá? Então assim, ó, eu vou colocar a expressão que define ponto médio aqui embaixo e vou aplicar isso na própria letra A para ganhar espaço. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer aqui mesmo, acho que eu consigo, apertando um pouquinho eu consigo, tá? Então deixa eu colocar aqui a expressão que define ponto médio. Ponto médio, o que que é? Ponto médio é o ponto bem no meio. Se eu pensar aqui, ó, no segmento JK, tá? Esse lado JK, o que que é o ponto médio? É aquele ponto que está bem no meio, que eu vou chamar aqui de ponto A. Então observa que esse ponto A, para obtê-lo, esse ponto A ele tem o seu x, que é o x do A, e tem o seu y, que é o y do A. Então o x do A, ou ainda o x do ponto médio, como que ele é obtido? A partir da média dos x. Então tu vai somar os x, então vou pensar ali, ó, xj mais xk, e vai dividir por 2. Então o x do ponto médio, ele é obtido fazendo-se a média dos x. Então aqui x do ponto médio, ou x do ponto A, né, já que eu chamei ponto médio aqui de A. Então somos x e divide por 2. E o mesmo acontece com o y. O y do ponto médio também é obtido a partir da média dos y. Y do j mais y do k divide por 2. Okay? Então esse é o recurso que eu vou utilizar para encontrar ponto médio aí para cada um. Então pensando no lado jk, olha só, para encontrar esse ponto médio, o que que eu faço? Vou colocar aqui de novo, 0 e 1, e vou colocar menos 3 e 2, tá? Os pontos respectivos aqui, ó. Isso aqui é o ponto J, esse aqui é o ponto K. Então, como que eu faço? Para encontrar o ponto médio, então o x do ponto médio,
que eu vou então chamar de A, como eu fiz aqui no desenho, ó, o ponto A, que é o ponto médio entre J e K, eu vou fazer assim rápido, tá? O x é obtido somando-se os x e dividindo por 2. Então, se eu somar 0 com menos 3, dá menos 3. Dividindo por 2 dá menos 3 meios. Ok. E o y do ponto médio, a mesma coisa. Eu somo os y, 1 mais 2, 3, e divido por 2. Então, isso vai me dar mais 3 meios. Está aí o ponto médio do lado JK, que seria, então, esse ponto aqui, ó, esse ponto. Aí eu vou fazer agora para o lado KL. Para o lado KL, o recurso é o mesmo. Ó, o ponto médio aqui, que eu vou chamar de ponto B, também é feito somando-se os x dividido por 2, somando-se os y dividido por 2. Então, vamos lá. Agora, para KL. KL, eu tenho o ponto K é dado por menos 3 e 2, e o ponto L é dado por 5 e 0. Ok, usar o mesmo aqui K, aqui L, e aí vamos para o ponto B, né, que é o ponto médio do lado KL. Como que eu faço isso? Soma os x e divide por 2. Então, se eu somar menos 3 com 5, isso vai dar mais 2. Mais 2 divide por 2 vai dar... Mais 2 divide por 2 vai dar 1. Então, o x do ponto médio aí é 1. De novo, menos 3 com 5, somando dá 2. 2 divide por 2 dá 1. E aqui 2 e 0 soma, 2 mais 0 é 2, também divide por 2, né? Olha só, y mais y divide por 2. 2 mais 0, 2, divide por 2, dá 1 também. Aí eu tenho o ponto B. E agora vou fazer o terceiro ponto médio, que é o ponto médio do lado JL, que seria aqui, ó. Esse lado aqui, agora eu vou achar o ponto médio aqui, ó, que eu vou chamar de ponto C. Então, esse ponto C ele é obtido a partir do lado JL. Então, vou escrever as coordenadas do J, 0 e 1. Estou olhando aqui, ó, J, 0 e 1. E o ponto L, aqui, ó, 5 e 0. Ok? Então, deixa eu colocar aqui para ficar da mesma forma que os outros. Olha só, J e L. E aí, para fazer o x do ponto médio, que eu chamei de C, olha só aqui, ó, chamei de C o ponto médio. Então, para achar o x, eu somo os x dos pontos e divido por 2. 0 mais 5, 5, divide por 2 dá 5 meios. E o y a mesma coisa, 1 para 0, 1 soma com 0 dá 1, divide por 2, 1 meio. E aí eu tenho os 3 pontos médios. Então, unindo esses 3 pontos médios, eu tenho um novo triângulo. É como se fosse um triângulo aqui por dentro, ó. Deixa eu fazer aqui para ti, ó. Olha só, aqui eu estou com um novo triângulo. E aí o que ele quer agora? Ele quer o perímetro desse triângulo. Então, de novo, eu tenho que calcular esse lado, esse e esse para somar. Então, vou fazer o mesmo recurso anterior. Então, como que eu vou fazer? Vou fazer primeiro do lado AB. Então, lado AB vai ficar meio. Vou fazer se eu consigo aqui, ó. Aqui eu consegui os pontos médios. Então, vamos ver se agora eu consigo fazer aqui as distâncias. Então, distância AB. Lado AB. Coloco o ponto A. O ponto A é dado por menos 3 meios e mais 3 meios.
E o ponto B é dado por 1 e 1. Então, olha só, aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Estou achando aí a distância entre eles. Agora não é mais ponto médio, é a distância, né? Porque eu estou calculando isso aqui agora, ó. Ó, de A até B, para depois B até C, depois A até C, para somá-los três e encontrar aí o perímetro, tá? Então, como que eu calculo distância? Lembra? Vê a distância de cada um, eleva ao quadrado, soma e extrai raiz quadrada. Então, aqui eu vou fazer de memória, tá? Ó, menos 3 meios mais 1. O que é menos 3 meios? É 1,5, é 1,5. Então, aqui eu tenho menos 1,5 com mais 1 inteiro. Então, isso vai dar o quê? Menos 0,5. Ou seja, está dando aqui menos 1 meio. Tá? Então, essa distância aqui, ó, está me dando menos 1 meio. Se tu tem dúvida, ó, vai ter que fazer isso aqui, ó, menos 3 meios menos 1. E aí fazer MMC, tá? Eu estou fazendo a diferença entre eles. Ok? Como é fracionário, então é um menos o outro. Tá? Eu estou fazendo rápido, eu estou com pouco espaço e também para não deixar muito longo aí na questão também do tempo, tá? Mas eu estou fazendo a diferença entre os x. Esse x menos o de baixo ou o x de baixo menos o de cima, tanto faz, tu escolhe a ordem. E a diferença aqui está dando menos 1 meio, tá? Isso de novo repetindo. Até porque se é de novo, né, é repetindo, né? Então, olha só. Menos 3 meios com 1, menos 3 meios é o mesmo que menos 1,5. E aqui embaixo eu tenho 1. Então, a diferença entre eles, olha só, até foi bom refazer, ó, porque a diferença entre eles aqui vai dar 2,5, não 1 meio, né? Vai dar 2,5, porque eu estou saindo de uma parte negativa para uma parte positiva, então vou ter que somar aí. Tá? Então, deixa eu desfazer isso aqui, ó, e isso vai estar dando 5 meios, tá? 5 meios. Vou fazer aqui então, ó. Vou fazer só esse, tá? Então, olha só, a distância entre x é menos 3 meios menos o 1. É um menos o outro. Faz MMC, que é 2. 2 divide por 2, 1 vezes menos 3, menos 3. 2 divide por 1 invisível, 2 vezes 1, 2, menos 2. Isso está dando o que aqui? Está dando menos 5 meios. Como é uma distância, né? Como é uma diferença, é um valor de medida, então não tem sinal, é 5 meios. Então 5 meios aqui, e aqui eu tenho 3 meios com 1. Agora sim, aqui é positivo. Ó. Então aqui vale aquela ideia que é 1,5 distante de 1. Qual é a distância de 1,5 até 1? É meio. Aqui sim, aqui dá meio. Que eu posso também fazer aqui, né? 3 meios menos 1. Tá. Faço aí, utilizo o mínimo múltiplo comum, vou chegar a 1 meio. Então, essa aqui são as duas distâncias. Lembra o que se faz? Eleva ao quadrado, soma e tira a raiz. Então, vou elevar isso aqui ao quadrado, vou somar e vou tirar a raiz. Então, isso vai ficar um exercício chato, né? Tudo quebrado aí, mas vamos lá. Então, isso é raiz de 25 quartos mais 1 quarto, meio ao quadrado. Isso vai dar raiz de 26 quartos. Ok? Isso é o mesmo que... eu vou deixar assim, ó. Bom, vou deixar assim por enquanto, tá? Isso aqui dá para melhorar. Raiz de 26... Raiz de 26 quartos, então eu vou à luta. Ó. É o mesmo que raiz de 26 sobre 2. Por que isso? Porque raiz de 4 é 2. E aí fica raiz de 26 sobre 2. E aí não tem mais o que fazer. O outro... Deixa eu colocar uma divisória aqui. O outro é
o segmento ou o lado, olha só, já fiz AB, vou fazer agora BC. Lembrando que eu estou nesse triângulo verde aqui, ó. Eu fiz AB, calculei a distância, que deu 26, raiz de 26 meios, e aqui estou fazendo a outra distância, tá? BC. Coloco o ponto B, que é o ponto médio KL, que é 1 e 1. Coloco o ponto C, que é o ponto médio JL, quebrado de novo, né? Que legal, fico muito feliz com isso. Olha aqui, ó, 5 meios e aqui 1 meio. E aí vou fazer a diferença entre x. Olha, aqui eu tenho 1 inteiro e aqui eu tenho 5 meios. O que é 5 meios? É 2,5. Qual é a diferença entre 1 e 2,5? É 1,5. E 1,5 é o mesmo que 3 meios. Na dúvida, faz aqui, ó, 1 menos 5 meios igual, utiliza mínimo múltiplo comum MMC e resolve, tá? Tranquilo? E aí se der negativo, desconsidera. Então aqui está dando 3 meios e a distância de 1 para meio. De 1 inteiro até meio é meio, né? E aí como que eu faço isso? Eleva ao quadrado e tira a raiz. Quando eu elevo ao quadrado aqui, tá? Eu elevo toda a fração. Eu não estou botando parênteses aqui, ó. Senão vai ficar muito poluído, tá? Mas aí no teu, tu vai fazer com mais espaço, né? E aí tu vai colocar o parentezinho aí para ficar mais bonitinho, tá? Ficou... fazer aqui, ó. Nesse, na real, seria isso aqui, ó. Quadrado mais esse aqui, quadrado também. E aí depois vem e extrai a raiz quadrada. Tá? Outra coisa, não pode cortar essa raiz com essa potência aqui, né? Porque aqui no meio é soma, não dá pra fazer isso. Tá? Então, presta atenção. Agora eu resolvo isso. Raiz de 3 meios ao quadrado, 9 quartos. Mais 1 meio ao quadrado, 1 quarto. E aí está resultando raiz quadrada de 10 quartos. Raiz quadrada de 10 quartos. Faço o mesmo critério anterior, né? Raiz de 10 sobre 2. Tá aí. E para encerrar o último lado, né, lembra do que eu estou fazendo. Eu estou medindo aqui, eu estou calculando, ó, os lados aqui. Eu calculei AB, que deu raiz de 26 sobre 2. Está aqui. Depois eu calculei BC, que deu raiz de 10 sobre 2. E agora eu vou calcular AC, ou CA, tanto faz. AC. Vértice A, que é um ponto médio calculado anteriormente, que é aquele quebrado, né? Menos 3 meios e 3 meios. E o ponto C, que é 5 meios e 1 meio. Que bom que é o mesmo denominador, né? Aí eu de repente vou me livrar, isso é tudo ímpar em cima, vou me livrar aí desse denominador. Então tá. Depois que eu terminar esse vídeo, eu ainda vou dar uma conferida em todos os cálculos antes de subir, né? Porque se eu errei alguma coisa aqui no primeiro, na letra A partir da letra A eu fiz os pontos médios, dá tudo errado, né? Então depois ainda vou ter que conferir isso. Então fazendo aqui, ó, diferença entre os x de menos 3 meios até 5 meios. Menos 3 meios, o que é isso? É menos 1,5. Vou usar esse espaço aqui embaixo. Menos 1,5. E 5 meios é mais 2,5. Então, qual é a diferença de menos 1,5? Está no lado negativo. Para mais 2,5 está no lado positivo. Então, vou ter que somar 1,5 com 2,5. Isso aí vai dar uma distância igual a 4.
Então, de menos 3 meios até 5 meios, ou seja, de menos 1,5 até 2,5, a distância é igual a 4, né? Porque está um de cada lado do sinal. E aí depois eu tenho a distância entre 3 meios e 1 meio, que é mais fácil, né? Porque 3 meios é o mesmo que 1,5. E 1 meio é o mesmo que 0,5. Os dois são positivos. Então, qual é a distância de 1,5 até 0,5? A distância é de 1 unidade. Então, aqui a distância é 1. E aí, o que eu faço com isso? Elevo ao quadrado as distâncias, somo e extraio raiz quadrada. Fazendo isso, eu tenho raiz quadrada, 4 ao quadrado 16, mais 1 ao quadrado que é 1. Isso está me dando raiz do 17. E aí o perímetro desse triângulo ABC, que é obtido a partir dos pontos médios dos vértices JKL. Então, esse perímetro aí, ó, do triângulo ABC, é o triângulo por dentro, ele resultou o quê? Ele resultou raiz de 17 mais raiz de 26 sobre 2 mais raiz de 10 sobre 2. Então, para ganhar espaço, eu vou somar esses dois aqui, ó. Como é o mesmo denominador, isso vai dar raiz de 26 mais raiz de 10 sobre 2 e mais raiz do 17. Se eu quiser deixar tudo isso no mesmo denominador, fica sobre 2. 2 divide por 2, 1. Repete aqui, fica apertado isso. Raiz de 26 mais 2 por 2, 1. Raiz de 10. E 2 aqui, um invisível, 2 por 1, 2. 2 raiz de 17. Espero que saia no vídeo aqui, está no limite da área de gravação. Então ficamos assim com o perímetro, tá? Então um exercício aí extremamente quebrado, né? Porque quando se elabora a questão, não se tem o cuidado de colocar vértices que facilitem depois os cálculos. Então, se tu colocar qualquer vértice JKL aqui, mandar calcular perímetro e pegar ponto médio, calcular perímetro também, logicamente corre o risco aí de dar essa quebradeira toda, ok? Mas então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Fica aqui o meu abraço. Compartilhem com os amigos, divulguem o canal. Eu vou dar a última conferida nos cálculos e em seguida estou subindo o vídeo, ok? Valeu pela atenção, forte abraço e até a próxima.